Essas Bíblias, primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Primeiro João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus irmãos, nós notamos no parágrafo anterior que ele começa e termina fazendo uma referência à fé. Se você reparar aí o versículo primeiro do parágrafo anterior, ele fala de crer que Jesus é o Cristo, e ele encerra também dizendo que aquele que vence o mundo é aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Ele aborda nesse parágrafo anterior essa questão da fé, que o Jesus humano é o Cristo. Por que João está falando isso aqui? Porque no contexto da sua época, hoje talvez você não tenha nunca ouvido falar nisso, mas você vai ver que existe alguma coisa parecida ainda hoje. No contexto de época, as pessoas diziam que Jesus, o homem, ele nasceu de José e de Maria, e que o Cristo, o ungido, veio de Deus no batismo e saiu de Jesus antes de morrer. Então, o que eles faziam? Eles separavam Jesus do Cristo. É uma ideia para nós muitas vezes meia confusa, e que nós muitas nem pensamos que alguém pensa isso, mas hoje você encontra pessoas que não acreditam que Jesus nasceu, o Filho de Deus nasceu de uma mulher, que ele se encarnou. Há alguns ainda hoje que falam que Jesus não era um homem, mas era um espírito que se apresentava não como homem. E por aí afora nós vamos encontrar um monte de coisa que não é da Bíblia. Mas para João, a fé cristã é crer que Jesus é o Cristo que veio em carne. Aquele que nasceu e que foi gerado por obra do Espírito Santo é o Filho de Deus encarnado. É Deus encarnado. Então João está defendendo isso. Agora João vai nos mostrar nesse parágrafo, ele vai nos mostrar como nós podemos chegar à fé na pessoa divina e humana, ou divina humana, de Jesus. Como é que você pode chegar a esta fé? Como é que você pode chegar a crer? Vamos lembrar que João, quando ele escreve o seu evangelho, ele diz que aqueles sinais foram escritos para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Ele fala sobre isso lá no final do seu evangelho, e aqueles que crescem teriam salvação.
Então João vai nos mostrar que a fé depende de testemunho, e que é razoável crer no testemunho dado sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Então João vai fazer uma afirmativa de que a fé em Jesus Cristo depende de um testemunho. Ou seja, você não tem como crer em Jesus sem que tenha um testemunho sobre ele, que você pensa, raciocina e crer. É isso que ele vai colocar aqui para nós. João nos mostrará a natureza desse testemunho e os seus resultados. Então esse texto, ele nos traz alguns ensinamentos. Quais os ensinamentos que nós podemos encontrar nesse texto? Primeiro, você precisa de entender que esse texto é considerado o texto mais difícil escrito por João, para se ter uma interpretação, e é um dos mais difíceis da própria Bíblia toda, em termos de interpretação. Então, nós vamos, diante de 3 ideias que aparecem aqui sobre esse texto. Calvino diz que João, quando ele está se referindo aqui nesse versículo 6, este é aquele que veio por meio da água e o sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Calvino diz que João estava se referindo à Santa Ceia, mas existe uma interpretação anterior a Calvino, que eu creio ser a mais bem direcionada, que é a interpretação de Tertuliano, um teólogo que viveu no 2º século, o primeiro que desenvolveu o raciocínio sobre a Trindade, aonde ele diz que João está falando aqui do batismo de Cristo e da sua morte. E ele nesse versículo 6, quando ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então esse texto, Tertuliano entende que a água, João está se referindo ao batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado no Jordão, ele conversa com João Batista, ele diz que para esse João Batista não queria batizá-lo, ele diz que ele tinha que ser batizado, ele é batizado com água no Jordão, e naquele momento do batismo, apresenta-se, tem a descida do Espírito Santo, que vem ungí-lo para o ministério, e aí aquela voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo, conforme diz o texto. Então Jesus ele foi comissionado e capacitado para a sua morte ali no batismo. Quando ele recebe a unção do Espírito para começar o seu ministério, e nós vimos isso lá no capítulo 3 de Mateus, e no capítulo 4 ele é levado exatamente para o deserto para ser provado no início do seu ministério. E na cruz, Jesus ao morrer, ele derrama, e aí vem uma outra interpretação do texto, que é a menos aceita, é que ele se refere a quando Jesus é atingido com aquela lança, e o texto diz que ele saiu dele água e sangue. Essa é a outra interpretação sobre o texto. Mas, na verdade, eu prefiro ficar com essa interpretação de Tertuliano, e quando ele diz que o sangue se referindo à sua morte, e que a sua obra foi consumada. A obra de Cristo foi consumada na sua morte. E o Espírito que dá testemunho. Então João se refere aí no final do versículo, que o testemunho interno, que o Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos a verdade de quem é Jesus. Então note que ele está se referindo a 3 testemunhos: o do batismo,
que aconteceu num período histórico, numa época definida, num dia definido, a morte, que ele morre, então ele é batizado, ele morre como homem, e aí ele se refere a um terceiro testemunho, o testemunho do Espírito Santo que vem ao nosso coração e que fala ao nosso coração quem é Jesus. Aqui nós vemos duas espécies de testemunho aqui nesse texto. O testemunho histórico, no momento em que a Bíblia registra o acontecimento e que não acontece de novo, e o testemunho experimental, água e sangue por um lado e o Espírito Santo pelo outro. O histórico passou, não é presente, mas o Espírito Santo, a ação e o testemunho do Espírito é atual, presente e constante no nosso coração. E aí no versículo 7, ele vai continuar quando ele diz: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Ele está fazendo aqui um comentário sobre o que ele havia dito antes. Ele está dizendo que o Pai dá testemunho do Filho por meio do Espírito, ou seja, o Pai dá testemunho do Filho por meio da ação do Espírito Santo no nosso coração. E no verso 8, ele vai citar Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, quando a lei diz que duas testemunhas poderiam gerar uma acusação, e João capítulo 8, versículo 17 e 18, o texto mostra que precisaria de 2 ou 3 testemunhas para que alguém fosse acusado. Meus irmãos, é interessante que no versículo 8, olha o versículo 8, e 3 são os que testificam na terra. Olha o que ele diz: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Repare que no versículo 6, ele coloca água e sangue primeiro e o Espírito por último. Quando chega no versículo 8, ele coloca o Espírito primeiro, água e sangue depois. Às vezes a gente acha que isso é algo feito assim aleatoriamente, mas não é. O que João está querendo nos mostrar nesse versículo 8 é que o Espírito Santo é a única testemunha viva sobre Cristo hoje. Ele é a única testemunha. Ele é o único que pode testemunhar sobre Cristo. E esse testemunho do Espírito, ele é um testemunho interno. O versículo 9, ele diz: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que ele está dizendo? Se nós admitimos o testemunho de um homem para condenar um outro ser humano, alguém vai lá e testemunha de que viu um assassinato, outro vai lá e confirma. Aquelas 2 testemunhas servem para nós para uma acusação. Ele vai dizer: o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então o que João está dizendo? Olha, se nós aceitamos testemunhos de pessoas humanas, quanto mais o testemunho do próprio Deus. Nós não podemos deixar de aceitar o testemunho do Senhor. Então ele mostra nesse verso 9, que se admitirmos o testemunho dos homens, por que não admitir o testemunho de Deus? E aí, meus irmãos, João vai fazer uma mudança, a partir do versículo 10, que vai até o 12, quando ele vai falar dos resultados deste testemunho. Olha o que ele diz no 10: aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Repare que ele tá vinculando o crer no testemunho. Aquele que tem o Filho de Deus
tem o testemunho. Qual o testemunho? O testemunho de Deus. Então, quem tem o Filho de Deus, tem o testemunho de Deus. E aí ele começa: aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Meus irmãos, às vezes nós tratamos a incredulidade como algo assim simplesmente triste. Mas, na verdade, o que esse texto está nos mostrando é que o testemunho é a causa e consequência da nossa fé. Vocês reparam uma coisa: se você tem fé, é porque o testemunho que Deus dá sobre o Filho dele está em você. Testemunho esse dado pelo Espírito Santo e também dado pela palavra num ato histórico. Que você lê a palavra, vê o que está escrito e isso vem ao seu coração. E o Espírito Santo confirma isso. A incredulidade não é uma infelicidade. É tão triste porque a gente prega, a pessoa não crê. Meus irmãos, a incredulidade é um pecado deplorável. A incredulidade é não aceitar o testemunho de Deus sobre o seu filho. O incrédulo, por isso ele vai dizer que aquele que não aceita o testemunho de Deus, ele está fazendo Deus mentiroso. Lembre que não é a primeira vez que ele está falando de gente fazer Deus mentiroso. Ele falou lá no primeiro capítulo. Ele falou lá, quando nós não aceitamos e não acreditamos que pecamos, que nós fazemos Deus mentiroso. E aqui ele está dizendo que aqueles que não aceitam esse testemunho de Deus, eles estão cometendo um pecado muito pior do que o valor que nós damos ao pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade é não aceitar o que Deus fala sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. É não aceitar o que a Bíblia diz, que Jesus é o Filho de Deus. Que a Bíblia diz que Jesus morreu e foi enviado, que Ele é a segunda pessoa da Trindade. A incredulidade é declarar que o testemunho que Deus dá sobre Cristo é mentira. Isso é mentira. Aquela pessoa que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus deu a vida para trazer salvação, essa pessoa está dizendo com a sua incredulidade: Deus é mentiroso. Deus é mentiroso, porque o testemunho que Ele dá do seu Filho é mentira. Então aquela voz que disse no Jordão: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, mentira! Ele estava mentindo quando ele diz isso. É isso que o incrédulo está dizendo quando ele não aceita o testemunho de Deus. Por isso, meus irmãos, às vezes nós tratamos a incredulidade como um ato assim de somenos. É uma coisa, passa. Não é assim não, meus irmãos. A incredulidade com relação a Jesus é um pecado deplorável diante de Deus, porque faz Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus não mente. Por quê? Porque a mentira é do diabo. Fazer Deus mentiroso é comparar Deus ao diabo. E aí, os versículos 11 e 12, João esquece os incrédulos e resume a bênção assegurada àqueles que creem no testemunho. Ele larga os incrédulos de lado, quando ele diz aí no versículo 10, porque quem não crê no testemunho de Deus dá acerca de seu filho, faz ele mentiroso. Aí no versículo 11 ele começa: e o testemunho é este. 2 pontos. Que Deus
que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a vida eterna, ele faz uma afirmativa. Preste bem atenção, o testemunho é este, que Deus dá, que nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. A vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou seja, o Filho é a vida. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Se você ligar essa palavra, Jesus como vida, e lembrar dele conversando com a mulher samaritana, e lá tem a água e a vida, e você vê que aquele que tem o Filho, esse tem a vida, porque o Filho é a vida. O Filho é a vida eterna. E aí, João, nesses 2 últimos versículos, ele vai nos mostrar as bênçãos asseguradas àquele que aceita o testemunho de Deus, que Deus dá sobre o seu Filho. Meus irmãos, esse texto nos ensina que Deus é fiel, que Deus é fiel àquilo que Ele fala. Deus, Ele é fiel. Interessante que nós lemos lá no Salmo 19, que o testemunho do Senhor é perfeito. Nós vimos isso lá no Salmo 19, quando o texto está falando da Bíblia. E se nós formos pensar na Bíblia, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica, ela está falando de Cristo em toda a sua extensão. Tudo na Bíblia mostra para Cristo. Nós é que muitas vezes não sabemos ver isso, mas esse texto nos mostra que o amor de Deus em testemunhar no nosso coração sobre Jesus Cristo e nos dar a vida eterna, mostra o quanto Deus nos ama. O quanto esse amor de Deus é demonstrado por nós, testemunhando no nosso coração sobre o seu Filho. O quanto a nossa fé depende dessa ação de Deus. O quanto Deus precisa de tocar no nosso coração, porque se Ele não fizer isso, e o precisa aqui, não é por necessidade dEle, a expressão que eu disse, Ele precisa, mas é por necessidade nossa. Porque se Ele não fizer, nós não temos vida eterna. Nós precisamos que Deus toque no nosso coração, e que esse amor de Deus, que esse texto nos mostra como que Deus fala através da sua palavra, fala através do seu Espírito no nosso coração. Agora também esse texto nos mostra aquelas 2 verdades que nós sempre falamos aqui. A primeira é que aquele que nasceu de novo, aquele que aceita o testemunho sobre Cristo, a sua fé está apoiada neste testemunho e ele tem a vida eterna. Aquele que a fé dele está apoiada nesse testemunho de Deus, aquele que acredita que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, que Ele é Deus, esse tem no seu coração o Senhor, e a promessa para ele é vida eterna. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não creem e não aceitam o testemunho de Deus, a esses está determinado a condenação. Por quê? Porque eles não aceitam o testemunho de Deus. Eles não aceitam aquilo que Deus testemunhou sobre o seu Filho, aquilo que Deus disse do Filho, aquilo que Deus deu ao Filho. E nós precisamos de entender isso. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido do Senhor, você tem isso no seu coração,
que o Espírito Santo testifica isso no seu coração, você pode ter certeza que você tem a vida eterna. E aí, meus irmãos, algumas coisas práticas com relação a esse texto. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada no testemunho de Deus sobre Jesus Cristo. Preste atenção aqui no que eu quero dizer. Tem gente que prega que fé é aquela emoção ou aquele sentimento emocional ao ouvir uma pregação ou aceitar a Cristo pela emoção. Meus irmãos, não é isso que o texto está nos ensinando. O que o texto nos ensina de forma prática é: a fé é crer no testemunho de Deus que Deus dá sobre o seu Filho, de forma consciente. É claro que a fé tem um fator emocional, mas ela não está baseada nesse fator emocional. A fé não está baseada no fator emocional. A fé está baseada no testemunho histórico que as Escrituras dão sobre Jesus e a ação direta do Espírito Santo no coração do homem. O Espírito agindo no seu coração e aplicando essa fé no seu coração. Então, meus irmãos, nos nossos momentos de fragilidade com relação à fé, e isso acontece com qualquer um, nós podemos ver alguns exemplos bíblicos muito bons que servem para nos alertar. Eu gosto de dois, que às vezes eu tenho que trazer no meu coração e falar: Senhor, o testemunho que o Senhor Jesus deu de João Batista é um testemunho assim maravilhoso, porque ele diz que nem Elias foi igual a João. E quando você volta o seu pensamento para Elias, você vai ver que Elias foi um profeta. Ele era considerado o profeta dos profetas, porque um homem que fez coisas, Deus fez através dele coisas tremendas. E Jesus diz que João era maior do que Elias. E João, quando estava preso, manda os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo que havia de vir. E quando os discípulos de João chegam e faz a pergunta, diz o texto bíblico que Jesus curou, que Jesus disse para eles assim: olha, o evangelho está sendo pregado, o reino está sendo colocado, os cegos estão vendo, diga para João o que vocês viram, o que vocês estão vendo. O outro que me chama a atenção é Tomé, que lá no final do evangelho de João, eles contam a Tomé que Jesus ressuscitou. Tomé diz assim: se eu não colocar a mão, eu não acredito. Eu gosto muito de Tomé, eu me identifico muito com Tomé. Por quê? Porque Tomé, ele nos mostra que às vezes nós somos assim, pessoas que vacilam na fé. E quando Jesus chega perto de Tomé, Jesus não o acusa: ó Tomé, você é um incrédulo. Não, Jesus não o condena. Não, Jesus simplesmente fala: Tomé, põe a mão aqui. Ó Senhor, Deus meu. Tomé vê que ele era ele, e aí Jesus diz assim: olha, mais feliz é aquele que crê sem ver. Jesus não disse que o crer, a necessidade de ver para crer é algo errado. Jesus só disse que é mais feliz aquele que crê sem ver. E aí, meus irmãos, o testemunho do Espírito é crer sem ver. E eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, nós devemos avaliar a base da nossa fé.
Você não pode considerar a sua fé nos momentos de pico em que você está, como nós dizemos assim, quando a gente vem lá do acampamento, né? A gente fala assim, estou abastecido, ou abastecida. Fique sabendo, essa carga de energia, vamos dizer assim, ou de uma boa gasolina, agora com preço, né? Que vai te fazer caminhar durante um tempo, isso acaba. Mas o que fica é aquele testemunho que Deus dá do seu Filho que está no seu coração. Você precisa entender que a caminhada é longa, e muito longa. Muito longa. E nós precisamos quando nós vacilamos na fé, devemos voltar para esse testemunho de Deus e saber que Ele é fiel. Saber que foi Ele que falou com você, que Jesus Cristo é o Filho dele que morreu por você. Que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de um pastor, ela não é a palavra de um homem, como muitos querem dizer, mas ela é a palavra de Deus. Então, nos momentos difíceis da sua vida, lembre, o Senhor Deus deu testemunho de Jesus para mim. Ele falou comigo através da sua palavra, em momentos históricos que aconteceram, e falou no meu coração pelo Espírito Santo. Eu creio no testemunho de Deus. Mesmo que eu esteja fragilizado na minha fé, mesmo que eu esteja passando por momentos complicados na minha vida cristã, eu tenho que continuar acreditando no testemunho de Deus. Sobre Cristo Jesus, que é o único e verdadeiro testemunho. E ai daquele que não aceita o testemunho de Deus. Este é o incrédulo. Este faz Deus mentiroso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esse testemunho do Senhor esteja cada vez mais presente no nosso coração. Amém? Vamos passar para a nossa Santa Ceia.